é o podcast Diário Velho, o @podcast Diário Velho no Instagram. Eu sou a Laura e eu tenho muita dificuldade em dar oi e tchau direito na gravação, porque é assim na vida real também. Esse é o primeiro episódio em que eu falo o meu nome, por exemplo. Muito prazer. Mas os cativos, me contem seus feedbacks aí, os cativos. Temos aí a Ceane, o Vitor, o Wagner, a amiga Ana Paula. E um beijo pra vocês. Aliás, meus pais ouviram uns episódios e, gente, eu já falei que a minha mãe é a melhor mãe do mundo, né? E ela sempre me deu muita liberdade pra tudo, assim, mas tanta liberdade que a única coisa de tudo que eu falei nos 3 episódios que ela se espantou. É que uma vez eu tomei ayahuasca. Eu não, tipo assim, eu não tava prevendo. Eu falei, cara, minha mãe falou que vai escutar, ela vai escutar tudo. O que será que ela vai falar? Falar, mano, sei o quê? Você entrou no elevador pra abrir a porta no meio com um menino. Não, ela só ficou. Nossa, achei meio pesado o negócio da ayahuasca. E eu nem contei a história, ainda a história não é pesada, a história é fofa, é super de boa, mas vamos lá, né? Aliás, eu desisti de fazer react nesse episódio porque eu me deparei ao abrir o meu caderno, quando eu ia começar a gravar esse episódio, há umas semanas atrás, com páginas escritas em nada mais, nada menos do que uma caneta Bic verde claro. Assim, acho que vai dar pra ver um pouco a foto depois no Instagram. Eu coloco as fotos das coisas que eu menciono no Instagram. O Instagram qual é? @podcast Diário Velho, tudo junto. Imagina a velocidade que eu ia ler isso escrito em verde claro. Eu ia ler uma palavra por segundo, assim. Uma palavra por segundo talvez não seja. Enfim. Mas com a magia do roteiro, veio aí. E aí deu pra dar uma resumida no drama. Nossa senhora, que feliz que eu fiquei. Tomara que dê certo esse episódio. Porque é muito. São 3 páginas de drama que eu fiz 5 parágrafos aqui. Começa assim. Ai, ai, vai mal demais. E eu começo falando isso em vários posts. E não é coincidência. É coincidência. Eu não tô planejando começar tudo com vai mal demais. É porque ia mesmo. Meu Deus, que mês horrível. Estou desesperada e sozinha. E pelo menos a escola era a escola. Mas aqui eu fico fugindo pro cinema. Aqui é o cursinho, tá? O que, curiosamente, fugir pro cinema é uma boa dica pra quem quer fazer faculdade de cinema. É que eu fui fazer cursinho no ângulo da rua Sergipe, né? Ali na Consolação. E então, de repente, eu tava cercada de cinema, como nunca antes na minha vida, assim. Eu ia no Belas Artes, no Frecaneca, no Espaço Unibanco, sei lá, pro Escambau. Eu ia no Gemini. Gente, até que eu não coloquei aqui, eu ia no Gemini, lá no que é aquilo? Começo ou fim? Começo da Paulista. E por quê? Que eu ia pro cursinho à tarde, estudar de tarde, porque minhas aulas eram de noite. E vira e mexe eu dava esses pulos, assim. Eu devo ter visto filmes incríveis e alternativos, em cinemas alternativos, apesar de que o ingresso que tá colado aqui, quando eu falei isso, é Falcão Negro em Perigo. Sabe o que eu acho também? Que tinha cinemas esses cinemas que não eram tão mainstream, o ingresso deles não era bom. Eu acabei não colando no meu caderno, mas enfim, continuando. Às vezes, não como nada e entro em pânico para estudar. E hoje, voltando eu aqui pensando, gente, 2002 que ano maravilhoso que foi na minha vida, mas aquele foi mesmo. Eu só precisava desgarrar da escola. O que, relendo agora, parece muito impossível. Aí vem. Tô entrando numa tristeza que eu não sei como sair. Não faço ideia. Perder a convivência com o que mais importava é perigoso. Agora eu só acho lições de vida no cinema. Isso batendo palma pra mim mesmo. E pior que hoje, além de tudo, que eu já sabia que o ano era bom, eu tenho noção hoje de que as aulas do cursinho eram muito legais e muito boas, assim. Tem piada que eu lembro até hoje, porque foi, assim, um intensivo de tudo que eu não aprendi na escola em formato Circo du Soleil, assim. Mas nesse momento que eu tô vendo que é eu já fiz um mês de cursinho, deve ser abril. Eu não podia estar menos interessada na qualidade das aulas do cursinho, menos. Tanto que eu não vou passar esse ano, né? Não sei se pode dar spoiler. Mas eu não vou passar na faculdade de novo. Mas foi um ano assim, o cursinho da vida esse ano.
Caramba, que solidão. Vou acabar pirando. E é o último dia de março. Ah, era o último dia de março. Então eu fiz um mês de cursinho só. E eu já tô ainda tô nesse sofrimento. Ainda, porque eu vou ficar feliz. Não, o que eu falei aqui, perder a convivência com o que mais importa é perigoso. Gente, a minha amiga Ana Paula, da escola, amiga, você era a minha vida. Perder a convivência diária com você na escola foi dureza, assim, uma dureza que eu aprendi a lidar pra vida. Ana Paula ainda é a minha vida. E eu tô falando isso porque ontem eu assisti o filme Francis Ha e eu pensei exatamente isso. Falei, Ana Paula é a minha pessoa. Eu quero voltar pra escola. Aquela pessoa que não importa quanto tempo passa a convivência, nunca é quebrado, assim. Parece que vocês falaram, tipo, ontem. E, ai, mano, eu leio isso daqui e falo, amiga, que dureza não ver você todo dia. Olha isso, mano, nossa, que merda que eu tô passando. Um mês de cursinho, tá? É... Com quem eu vou conversar sem a mínima credibilidade pra falar nada? Tenho medo de estudar e sei que não vou conseguir lembrar a matéria. E eu, inclusive, agora eu tô ficando um pouco preocupada comigo mesma, assim. Não é um pouco sério, né? Mas é que... Voltando. É besteira, mas é difícil não ter reconhecimento pra mim. Na escola eu tinha nota, mas eu não vou ter mais isso. Esse é o problema. Eu não sei quanto é suficiente. E será que eu vou saber a tempo? E como eu já sei que eu não passei, eu posso dizer que não soube a tempo. E eu rio, porque na verdade esse não é o problema, é a solução. Tipo assim, o fim da era da nota, do boletim escolar, Fez um bem pra mim. que eu aqui ainda claramente não tô sabendo enxergar isso. E aí, voltando, e aí? Vou chegar no cursinho amanhã e lamentar o humanismo. Maldito Gil. Maldito Gil. Que Gil, meu Deus, eu tô maldizendo o Gilberto Gil. Eu falei do Gilberto Gil de novo. Eu falo dele em todos os episódios. Deixa eu ver aqui. Humanismo. Não, gente. É o Vicente. Gil Vicente, que susto. Nossa, o que o coitado do Gilberto Gil tem a ver com a minha infelicidade? Pelo contrário, né? O Gilberto Gil só traz felicidade ao mundo brasileiro, mas aparentemente o Gil Vicente não trouxe tanta alegria assim. Que susto. Para não lamentar, amanhã eu vou descer na Paulista, mas não vou fugir pro cinema. Vou me concentrar e ir levando. Projeto Autobahn que me aguarde. Ah, eu tô bem, credo. Não, tô bem. O canceriano é muito... Volta o cão arrependido, assim. E eu me conhecendo, eu não perco tempo. Projeto Autobahn é aquela... É uma balada dos anos 80 que eu comecei a ir... Eu comecei pra balada, acho que... Nossa, eu já ia pra balada. Eu leio a palavra Projeto Autobahn e eu sinto até o gosto dos Smirnoff Ice, assim. E pior que talvez essa vez que eu tô falando aqui, Projeto Autobahn me aguarde, eu acho que eu ia pela primeira vez ainda, porque eu não saía nessa época, eu não fui embalada antes na escola. E que bonitinha. Eu passei os anos 90 sonhando em poder ir numa balada anos 80 e ela chegou em 2002. Nenhuma chance disso acontecer nos anos 90. Não porque não tinha, acho que devia ter essas flashback, overnight, né? Mas eu não ia antes dos 18, não. Eu era legalmente preguiçosa, assim. Eu realmente não queria ir, eu não via muito motivo pra ir na balada com 17, 16, 15 anos. Aí no final desse lamento todo que eu escrevi em verde claro, tem um recorte de jornal sobre... Marte possui água em abundância e acessível. Por quê? Mas, no mesmo artigo... Voo tripulado ainda demora, afirma a NASA. Aliás, eu queria também dar um oi pro Fernando, do podcast Tadinho, Tá Difícil Ser Macho, que ele reparou no meu outro que eu li um artigo, um desses de ciência, e eu falei que era do Salvador Nogueira. E esse também é. E aparentemente nos anos 2000 ele escrevia artigos de ciência pra Folha. Então agora eu vou ficar reparando as coisas que eu guardei, quem escreveu, porque eu não prestava atenção nisso na época. E é muito engraçado, porque eu tô revendo agora aquela série Cosmos, do Carl Sagan. Que foi feita em 1980. E um episódio que eu vi, tipo, ontem mesmo, morreu agorinha. Falou dessa famosa água em Marte. Água em Marte é um negócio que vira e mexe, aparece. Não tinha na época das secas de 2014 o Alckmin falando, acharam água em Marte. E água em Marte
precisou de uma cortina de fumaça, a Água em Marte aparece. E isso me fez pensar ontem, porque assistir essa série do Carl Sagan, de 80, é muito datadinha, muito, assim, narrativamente, o ritmo, é um documentário dos anos 80, tudo, parece que você está assistindo aquele VHS na aula, sabe? E eu gosto dessa sensação. Isso me fez pensar ontem, assim, que eu, sendo dessa idade, A recusa em crescer em pessoa. gostava muito mais de ciências e exatas na escola, principalmente no colegial. Porque a aula de ciências exatas me remetia a uma coisa lúdica dos programas que eu adorava assistir de pequena, tipo Mundo de Bikman, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum. Tipo, gente, isso nos anos 90 era o ano a mais de escola que a gente tinha, que depois aumentaram um ano. Você assistia de TV Cultura, você já tinha um ano a mais, assim, porque o programa eles tinham experiência de ciência, explicavam as coisas de um jeito legal. Era ovo cozido entrando na garrafa com fósforo dentro, o disco deslizando com a bexiga, disso aqui só o que eu lembro de cabeça agora. E essa experiência toda deu uma azeitada boa, assim, para as aulas mais complexas de colegial, que aí dividia entre física, química e biologia, né? Então, quando eu cheguei, eu já estava meio que pronta ali, sabe? Eu era viciada em Bikman, eu notava tudo que ele falava, eu fazia todas as experiências depois no caderno. E Rá-Tim-Bum também era tipo aquele viu como se faz, mostrava como é que fazia a bola de vôlei, poste. Então quando eu cheguei nas exatas de colegial, eu já remetia uma coisa assim, eu adorava isso quando eu era pequena e eu conseguia prestar atenção e achar tudo muito lógico. Mas humanas e geopolítica era um caos de gente fazendo merda. E eu não conseguia ver lógica nenhuma em nada pra eu decorar o que rei de não sei quem fez com o rei de não sei o que lá e a guerra, assim, sabe? Eu achava um saco isso. Falei, mano, o que é isso? O que essas pessoas estão fazendo? Como é que eu vou decorar esse monte de guerra? E aí, somado a isso, no colegial, a gente para de ler literatura infantil juvenil, que era muito legal. A gente para de ler basicamente toda a bibliografia do Pedro Bandeira. Dos caras, sabe? E adjacentes derivados. E aí, para começar a ler livro de vestibular. E também a minha ideia na época, mas não é a mesma que eu tenho hoje. Hoje eu sei que eu gostei de muitas coisas que eu li no colegial para vestibular. E eu ainda ia reclamar muito disso, assim. Que saco, a gente não lê mais livro legal e... Era muito difícil me convencer a crescer. Criança convicta que eu era. Meu Deus do céu, se não fosse no meu tempo, esquece. É bastante assim, mas eu tô muito melhor. Tô muito melhor. Se vocês soubessem as boas decisões que eu finalmente resolvi tomar depois dos 40, mas até 39. Mentira. Bom, pra terminar, é isso. A parte em verde, claro, é esse drama todo, que eu realmente tava muito, muito triste, assim. Eu só tô tranquila agora porque eu sei que ficou muito bom. E pra terminar, eu recortei em partes e colei no meu caderno um artigo do lançamento do álbum Hidden, do David Bowie, 2002, com foto e tudo. Eu recortei as partezinhas e fui remontando, assim, que é mais uma sessão do nosso quadro aqui. Recriando o jornal no caderno e sustentando a indústria da cola. O que tem mais no meu caderno é cola, tem mais do que tinta de caneta. Cola. Cola de colar coisa, cola colorida pra decorar. E quem escreveu esse artigo aqui do lançamento de David Bowie, já que eu tô dando crédito pros jornalistas, é TT Ribeiro. Conhecemos? Me avisem se eu devia saber quem é hoje em dia. Depois eu copiei na página do lado a letra de Eu Era um Lobisomem Juvenil, do Legião Urbana. Eu copiei ela inteira, porque só assim pra decorar essa música. Não foi a primeira vez. Copiava muito. Ai, que saudade de copiar. E tem o ingresso aqui do filme Abril Despedaçado. Em maio. E ingressos do Homem-Aranha, gente. É o 1 do 1. 1 do 1 do 1. Homem-Aranha, Tobey Maguire. E uma figurinha também do Homem-Aranha do Chiclete Plock, com uma aranhazinha. E, bom, se eu já tô em maio, é porque eu já me distraí um pouco mais. Vem aí, viu? Eu vou começar a esquecer a escola rapidinho nesse ano. Muito boa essa sensação de que eu sei que vai passar, sabe? Foi um ano difícil pra caramba, pelo que eu tô vendo aqui. Mas tô bem, fiquei bem, gente. Sueli, o tempo já foi pro outro canto. Então, as fotos dessa lambança todas estão no Instagram, @podcastdiariovelho.
Está terminando aqui esse episódio. Obrigada por ter ouvido o podcast Diário Velho e até o próximo episódio.